Bom dia, meninos! Olha só, a gente vai ter essa semana a nossa avaliação, como eu disse a vocês, basta tranquilidade, leitura tranquila das questões, prestar atenção aos verbos, certo? O que é que está sendo cobrado pela questão e ler com atenção, certo? Vocês vão ser sucesso, eu tenho certeza disso, vocês são ótimos alunos, muito aplicados. E a gente tem como conteúdo para agora, né? A gente tem apenas a revisão dos nossos materiais que já estão no Que Mágico. Certo? A gente vai rever linguagem verbal e linguagem não verbal. Vou lembrar vocês rapidinho aqui, né? A linguagem verbal é aquela linguagem com palavras e a linguagem não verbal é a linguagem com imagens, com expressões faciais, né? Com gestos. Então a gente, ó, de repente, certo? Faz gestos e os gestos têm significado. A linguagem dos emojis, a linguagem dos símbolos na rua, enfim, né? Todas essas linguagens que a gente tem que não usam palavras, mas que comunicam e comunicam muito, né? Até a roupa, como eu sempre digo a vocês, é uma linguagem que comunica pra gente muitas questões. Olha só, entre a linguagem verbal e a não verbal, que é um conteúdo básico do nosso ano, né? Que a gente vai estudar isso a vida inteira, como eu disse a vocês, e sempre revisar. A gente tem também as variações linguísticas, lembrando das variações que tem aqueles nomes mais simples e elas têm também sinônimos mais complexos. Na prova de vocês eu botei os nomes mais simples, mas eu quero que vocês já vão se acostumando com os nomes complexos. Por exemplo, a variação regional, que ela indica que houve mudança na palavra ou nas formas linguísticas de comunicação, porque mudou a região do país. Por exemplo, Nordeste, por exemplo, Rio Grande do Sul, né? O gaúcho diz lá, bah, capaz, enquanto aqui no Nordeste a gente diz, oxi, lá ele, né? Então são variações linguísticas que ocorrem de acordo com o regional e que tem relação também com o nível social, tem relação também com os grupos sociais, né? Com os jovens, com adultos, etc. A gente conhece as variações que têm relação, né, com o regional também da mesma coisa, por exemplo, a mexerica, que é tangerina, que é pocã em outros lugares e que vai ser bergamota lá no Rio Grande do Sul. Então, são variações regionais, que são chamadas também de diatópicas. Conhecemos também outro tipo de variação linguística. Que tipo de variação linguística é essa? A variação linguística histórica, né? De tempo, né? Seria variação histórica, que às vezes é chamada de diacrônica, o nome difícil dela. Olha só, diacrônica é até fácil, né? Porque a gente lembra do deus Cronos e aí associa ao tempo. A variação histórica, ela é a linguagem dos avós de vocês e a linguagem de vocês. Então seria, o exemplo que eu gosto mais é o exemplo da minha avó, né? Falando que aquele rapaz era bonito e ela dizia que aquele rapaz é um pão. E a gente tem exatamente essa questão do pão. Hoje a gente chama de gato na minha geração e a geração de vocês chama de crush, né? Então tem várias formas da gente se dirigir e as pessoas e de a gente usar as palavras, e isso vai variando historicamente com o tempo. Uma outra questão que a gente tem também, certo? É a variação sociocultural, a social, né? Aquela variação que vai depender, por exemplo, de jargões técnicos. No caso, professores juntos vão falar as palavras docente, discente, coordenação, né? Escola, alunos, são palavras técnicas da área da profissão de professores. Por exemplo, se a gente tem um médico conversando, a gente vai ver ele falar em endoscopia, em infarto, em atestado. Então é todo um vocabulário, no final das contas, que pode ser associado tecnicamente a uma profissão. A gente tem também, certo, variações sociais que dizem respeito a grupos específicos. Por exemplo, o grupo do funk, ele vai ter todo um linguajar próprio. O grupo do surf na praia vai ter outro tipo de linguajar, outro tipo de vocabulário. Então nós temos diversos vocabulários distintos, formas de falar, jeitos de falar, de se expressar, que acabam identificando os grupos, né? O grupo que pertence àquele determinado, o indivíduo que pertence a determinado grupo, ele termina por adquirir uma variação linguística específica, tá? Então, eu quero que vocês revisem as variações linguísticas, dêem uma olhadinha nelas lá, certo? Porque a aula tá toda detalhadinha no nosso Que Mágico, e que vocês também revisem o texto publicitário. O texto publicitário, a gente sabe que ele tem a função básica de convencer
o leitor, né? Ele pode estar fazendo uma campanha, pode ser um texto instrutivo, educativo, mas também pode estar, e geralmente está, vendendo um produto. Pode vender uma ideia ou vender um produto. A gente conhece o slogan, que é aquela frase feita que se repete sempre quando existe a marca, por exemplo, no caso do Omo, né? Só Omo dá o branco que a sua família merece, certo? A gente tem na publicidade os recursos de um discurso de autoridade, por exemplo. Então é quando eu contrato um ator para fazer uma propaganda do meu tênis, quando eu contrato uma atriz bonita para fazer uma propaganda de tintura de cabelo, certo? Então quando a gente associa imagens de pessoas e personalidades públicas, nós terminamos fazendo o quê? Terminamos dando mais força de venda àquele produto. Então é um recurso argumentativo que serve para vender mais. A ideia é essa, para que as pessoas consumam mais ou para que se convençam de uma determinada ideia. Dá uma olhadinha lá também no Que Mágico, certo? Nas sessões de texto publicitário. E além disso, tem aquela revisão gostosíssima, que é a revisão de intertextualidade, aquele assunto massa que todo mundo já conhece, certo? Com a paródia, que geralmente tem a intenção de quê? De ridicularizar, de fazer a gente rir, de ser irônico, de ser uma caricatura no final das contas, né? Então, uma forma caricata, uma forma satírica, uma forma irônica de tratar um assunto. E a gente tem também o pastiche, por exemplo, que seria uma recriação da obra de arte, mantendo a obra de arte, mas trazendo um processo de novidade, um processo de criação, um processo de acrescentar alguma coisa, um elemento novo àquela obra de arte original. Então, o pastiche mantém a ideia da obra de arte, mas muda a forma de reproduzi-la. Por exemplo, a Mona Lisa original, ok? Um pastiche da Mona Lisa seria aquele da Turma da Mônica, em que a Mônica Lisa, ela aparece vestidinha de Mona Lisa, mas sem nenhuma intenção de depreciar a obra de arte, nem de ridicularizar. Quando a gente vê aquela brincadeira na internet de uns Simpsons, por exemplo, que é bem esculhambado, se vestindo de Mona Lisa, ou botar um bigode na Mona Lisa, ou botar um óculos maluco, isso tudo é paródia, certo? Porque tem uma intenção clara de ironizar, de ridicularizar, de fazer graça, de fazer rir, de ser satírico, ok? Então, vale a pena dar uma olhadinha na citação, que é quando a gente cita o discurso de uma outra pessoa, que deve colocar entre aspas, né? Enfim, as formas de intertextualidade. Além disso, certo? Eu queria que vocês dessem uma olhada nos exercícios, calmamente, tranquilamente, certo? Sem se sobrecarregar e procurassem passo a passo, como eu disse a vocês, e cumprindo as atividades do Que Mágico. Vão devagarinho, gente, que vocês vão conseguir tudo, eu tenho certeza disso, tá? A prova vai terminar por aqui agora, que é para exatamente não sobrecarregar vocês com muitos vídeos novos, muitos vídeos extras, porque eu quero que vocês sejam o maior sucesso. Então dá pra gente rever as aulas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Mas eu sei que vocês, estarão nota 10. Beijo e boa prova no sábado, tá bom? Tô torcendo, viu? Joguem duro!